Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a Rússia está adaptando as suas estratégias diante das defesas aéreas e dos drones navais ucranianos. Esse vídeo é patrocinado por Conflict of Nations. O Conflict of Nations é um jogo de estratégia PVP online gratuito, onde você pode escolher um país real para liderar em uma guerra global moderna, envolvendo até 128 jogadores. Os jogos são em tempo real e podem levar semanas para serem concluídos. Você pode usar mais de 100 sistemas diferentes para construir o seu exército, como tanques, jatos e submarinos nucleares, podendo declarar guerra aos seus vizinhos ou formar grandes e poderosas alianças com outros jogadores. No Conflict of Nations, todos os aspectos da guerra moderna estão presentes, como a pesquisa de novas tecnologias e a construção de infraestruturas. Tal como no mundo real, no Conflict of Nations, a logística, assim como as táticas, são fundamentais para a vitória. Até a economia entra em cena, totalmente orientada por recursos e influenciada pela densidade populacional e humoral. E você pode jogar com a mesma conta no PC e também no celular. Por isso, o que você está esperando? Clica no primeiro link aqui na descrição para ganhar 13 mil de ouro, um mês de assinatura Premium de graça, uma oferta válida apenas por 30 dias. Clique no link na descrição, escolha o seu país e lute até a vitória. Quando Vladimir Putin ordenou o início da sua invasão contra a Ucrânia, ele lançou contra o seu vizinho tudo aquilo que o exército, a marinha e a força aérea russa tinham de melhor, de mais moderno e letal. Todas as armas e equipamentos militares russos eram superiores aos operados pelos ucranianos, tanto a nível tecnológico como também, e principalmente, em termos numéricos. Graças a essa avassaladora vantagem, Putin pôde manter intocada a doutrina e as estratégias das suas forças armadas, dando aos seus militares carta branca para fazerem na Ucrânia exatamente aquilo que aprenderam nas academias militares em um cenário de conflito contra um adversário com capacidades militares muito inferiores, como era o caso da Ucrânia. E assim, em terra, a Rússia fez aquilo que sabe fazer de melhor, que é lançar intermináveis colunas blindadas contra as posições inimigas, abrindo brechas para serem depois ampliadas pela infantaria. No mar, a estratégia de combate contra um inimigo praticamente sem marinha foi ainda mais simples, e se limitou a posicionar os seus navios fora do alcance dos mísseis antinavio ucranianos, e a partir de lá, realizar um bombardeio praticamente ininterrupto contra as posições ucranianas no interior do país. E no ar, a estratégia foi também muito parecida, já que a Ucrânia, que antes da guerra já tinha uma força aérea limitada em termos numéricos, ficou ainda menor nos primeiros dias da invasão devido aos combates aéreos e aos ataques de mísseis de longo alcance contra as bases aéreas ucranianas, o que permitiu aos aviões russos realizarem o importantíssimo apoio de proximidade, com helicópteros e aviões engajando alvos em terra sob a orientação direta dos soldados no terreno. Na fase inicial da invasão, esse era o cenário perfeito para Vladimir Putin, que ao comando do segundo maior exército do mundo, estava aos poucos sufocando e encurralando um adversário muitas vezes inferior. No entanto, como sabemos muito bem, a Ucrânia não estava sozinha e rapidamente começou a receber armas e sistemas defensivos avançados do Ocidente, que incluía praticamente de tudo, desde armas de precisão e de longo alcance como HIMARS e mísseis como o Storm Shadow e o Scalp. Mísseis antitanque que provaram ser altamente letais contra as longas colunas blindadas russas, e defesas aéreas de todos os alcances, desde aquelas de muito curto alcance como o Gepard alemão e os sistemas portáteis como o icônico Stinger norte-americano, as de médio longo alcance como o Iris-T alemão e aquelas de muito longo alcance como o Patriot dos Estados Unidos. E como se isso não bastasse, no mar, os ucranianos também inovaram, desenvolvendo drones navais até então inéditos no mundo.
como o Magura V5, com uma autonomia de mais de 800 km, transportando uma ogiva de 200 kg. O drone responsável pelo afundamento de pelo menos 3 grandes navios russos de guerra nos últimos 2 meses e meio. Todos esses novos sistemas defensivos começaram a ter um pesado impacto nas forças russas de invasão, com isso começando realmente a se fazer sentir nos últimos meses, primeiro nos céus, com um número recorde de aviões russos sendo abatidos, incluindo o importantíssimo A-50, a aeronave responsável por coordenar os ataques aéreos e garantir a segurança dos pilotos russos durante as missões. Apenas desde o início de 2024, a Rússia perdeu cerca de 12 caças, mais de uma dezena de helicópteros e 2 aviões A-50, cada um deles avaliado em mais de 300 milhões de dólares. E no mar, a frota russa do Mar Negro perdeu para os drones ucranianos, nos últimos 5 meses, 4 grandes navios de guerra, sem contar aqueles que foram danificados e até mesmo destruídos, mas por outros meios, como mísseis de precisão. Tudo isso está obrigando a Rússia a avançar com uma profunda reformulação das suas táticas, começando pelo ar, com a Força Aérea Russa afastando dos céus ucranianos o caça-bombardeiro Sukhoi Su-34, o avião russo mais derrubado nas últimas semanas. Como parte da tática tradicional da Força Aérea Russa que descrevi há pouco, o Su-34 era a peça central, com as suas bombas e mísseis atingindo e destruindo com precisão os alvos apontados pelos soldados avançando pelo terreno. Essa foi a principal alteração na tática aérea russa, a diminuição no apoio de proximidade, deixando os soldados em terra sem esse importante, até mesmo vital, apoio. Como a Rússia também foi obrigada a diminuir o número de voos do A-50, os pilotos de caças deixaram de poder contar com um alerta antecipado de ameaças, com isso obrigando também a uma diminuição nos voos de caças como o Su-35, que apesar de ser o caça de geração 4++ mais avançado da Rússia, também foi bastante afetado pelas defesas aéreas ucranianas. Tudo isso obrigou a Rússia a afastar os seus aviões e helicópteros da linha de frente e, em alguns casos, retirá-los até mesmo do espaço aéreo da Ucrânia ocupada. Mas é no mar onde o desafio da reestruturação tática da Rússia é mais complicado. Como referi em um vídeo recente aqui no canal, nesse momento não há muito que uma tripulação possa fazer para se defender de um enxame de drones. Basicamente, se um navio é avistado e atacado por 10 ou mais drones como o Magura V5, o seu destino está traçado e a embarcação inevitavelmente será danificada ou até mesmo afundada. Como criar e aplicar uma tática naval, sabendo que o adversário possui uma arma contra a qual não há ainda uma defesa adequada? É um desafio que a Rússia precisará resolver no curto ou médio prazo, se quiser voltar a operar com alguma liberdade os navios da frota russa do Mar Negro. Conflict of Nations é um jogo de estratégia PVP online gratuito. Escolha sua estratégia, participe de batalhas épicas e domine o mundo. Clica no primeiro link aqui na descrição para ganhar 13 mil de ouro, um mês de assinatura premium de graça, oferta disponível por apenas 30 dias. Clique no link, escolha o seu país e lute até a vitória.